te adorarei.
Deus de bondade, um Deus misericordioso. E o Senhor vê coragem onde não existe, o Senhor coloca força onde não existe. E o Senhor coloca, Pai, em nossos corações a vontade de fazer a Tua e plena, agradável vontade, Pai. Senhor, nós nos colocamos em Tua disposição agora para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nos ajuda a sermos luz e a encorajar pessoas a Te conhecer um pouco mais e vivenciar esse amor que transborda através das nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que a cada pessoa que está aqui possa sair tendo um verdadeiro encontro contigo, porque viemos para isso, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria começar dizendo quem eu sou, né? Enfim, eu já comecei ali na escola sabatina conversando um pouquinho com os que estavam aqui, mas talvez nem todos me conheçam. Acho que a maioria talvez, não sei. Mas eu trouxe algumas fotos para representar, duas fotos para me apresentar, certo? Então, todos conseguem ver daí desse círculo maravilhoso que a comunidade formou. Essa foto da direita talvez seja a primeira foto da minha vida. Essa sou eu, num momento assim, né, que envolve uma expectativa gigante dos pais e das mães. Recentemente, né, até agradecer minha mãe, minha avó tá aqui, minha sogra, que também é minha mãe, né, que estão aqui. Então, minha mãe é muito coruja. Um dia desse, quando eu estava entrando, né, terminando uma das minhas especialidades, que é em neonatologia, ela encontrou essa foto e disse: olha, Nicole, alguém que está fazendo contigo o que tu faz hoje com os bebês. Por aí. Aqui não foi uma foto do meu trabalho, essa segunda foto foi uma amiga que teve seu bebê e eu acompanhei, pude estar com ela nesse momento. Então, essa é uma parte de quem eu sou. Eu trabalho em maternidades, eu tenho aquela função de acolher, cuidar, fazer os primeiros cuidados ali, às vezes de forma completamente habitual, sem nenhum risco, às vezes alguns bebês que nascem prematuros, mais graves, e aí eu tenho essa função junto com minhas colegas de promover esse primeiro acolhimento. Mas eu tenho um outro lado, que já tinha ido a foto, foi embora, tudo. Enquanto a tecnologia volta aí, foi? Agora. Esse é meu outro lado, porque na verdade eu tenho uma especialidade, eu fiz uma pós em neonatologia, trabalho nessa área, mas a minha especialidade médica, de fato, que eu fiz uma residência, foi em algo que tem todo o meu amor, que é a medicina de família e comunidade. Então essa foto da esquerda, eu estou com a enfermeira, que era a enfermeira-chefe do posto em que eu passei, a unidade básica de saúde, que eu passei 2 anos me preparando para ser uma médica de família e comunidade. E essa do lado é ela, fazendo algo que é maravilhoso. Ela no contexto de SUS, em mulheres com diversas vulnerabilidades, ela ensinando e fazendo toda uma consultoria sobre a amamentação. Então, assim, essas minhas duas vivências me fizeram ter um sentimento muito forte hoje aqui, que de fato foi me dar uma responsabilidade muito grande. E a música, né, Deus viu coragem onde eu nem vi em mim, foi isso mesmo. Deus, ele disse assim: vai lá, Nicole, porque talvez você possa transmitir um pouquinho do que você vive para encorajar outras pessoas, informar e de alguma forma fazer diferença na vida de vocês. E é por isso que o tema de hoje, a gente vai falar sobre a proteção a quem gera uma vida. Lá em João 10:10, Deus fala que Ele veio aqui nessa terra, que Jesus veio a essa terra para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E essa vida que se refere a esse texto é a vida de todos nós. Mas hoje nós vamos focar em nossas queridas mães. E não só as mães que estão grávidas, mas sim aquelas mães que estão em planejamento, que sonham com esse momento, esse acolhimento que é tão importante em todas as fases do que envolve a maternidade. E esse texto que está lá em O Lar Adventista, na página 240, fala sobre isso. Que depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Então, por que a grande responsabilidade, né? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esse poder gigante que a mãe tem em transformar, cuidar, gerar de fato uma vida. Então, ó, eu acho que eu estou apertando em alguma coisa que vai-se embora tudo, né? Vamos lá. O Quebrando Silêncio.
silêncio, né? Vamos só explicar um pouquinho sobre o que é esse programa, antes da gente começar de fato. Esse programa, e aí eu até trouxe as revistas, é um programa que ele existe, na verdade, há muito tempo, há quase 20 anos, desde 2002. A Igreja Adventista entendeu que existem temas sensíveis à comunidade, temas que envolvem grupos vulneráveis, que precisa ser quebrado um ciclo do silêncio. O silêncio a gente sabe que envolve um medo, envolve um contexto de falta de informação, e aí o quebrando o silêncio vem para quebrar esse ciclo de uma violência. E aqui na divisão sul-americana, a qual nós fazemos parte, existem alguns países que estão hoje, no dia 26, então todos os anos, no 4º sábado de agosto, existe essa programação que é um pontapé inicial para outros projetos que possam surgir. Então, hoje na Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Equador, Peru e Paraguai, estão todos ouvindo essa mesma coisa, sendo estimulados a serem agentes de luz desse mesmo tema. Então, por que falar, né? Lá em João 8,32 fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse ciclo de violência ele pode ser rompido com informação. E é por isso que a igreja identifica a importância desse momento aqui do Quebrando Silêncio. Eu trouxe essas 3 revistas e já vou dar um spoiler que vocês vão ter a oportunidade de receber. Olha como a igreja, a comunidade em si, né, ela tem uma atenção. Além do tema envolvendo um lado mais adulto sobre o Quebrando Silêncio no cartão normal, a igreja ela traz 2 outras propostas, que é o Quebrando Silêncio Teen, no contexto da gravidez na adolescência, o que envolve a sexualidade e o que isso pode trazer de malefício para o adolescente, e também no contexto infantil. Então, assim, desde já, vou até passar aqui que a nossa igreja ela se preocupa com cada ponto, né? Em cada fase, e as pessoas que estão aqui para ouvir, para que todos possam também entender no seu contexto o objetivo dessa conversa. E eu até brinquei com o pessoal lá de casa que disse, poxa, mas mês de agosto, né? Dia dos pais. Os coitados já dizem, né, que são esquecidos, né? Os bichinhos, eles ficam dizendo que não são lembrados. Mas assim, no calendário da saúde existem 3 pontos legais aí pra gente lembrar que a igreja estava atenta, por isso colocou essa temática, que o mês de agosto, ele é considerado o agosto lilás, que é um mês conhecido como um mês de conscientização pelo fim da violência. Então, a violência obstétrica entra nesse ponto. O segundo ponto, dia 15 de agosto, ele é o dia da gestante. E também no mês de agosto, ele é comemorado, ele é um momento de incentivo, de um auge da campanha do Agosto Dourado. Isso aqui no Brasil e no mundo é considerado do dia 1 ao dia 7 de agosto, é a Semana Mundial do Apoio ao Aleitamento Materno. Então, veja que apesar de ser dia dos pais, né, no mês dos pais, a igreja estava atenta a essas peculiaridades desse mês. Então é isso, Deus ele tem um cuidado especial com as mulheres. E todos nós juntos podemos fazer a diferença na vida dessas mulheres. Seja você, a própria mulher, que pode ter vivenciado algum tipo de situação que trouxe vulnerabilidade para você, e seja nós, comunidade, atentos ao que vamos aprender aqui um pouquinho. Então, a gente vai dividir em 3 momentos. A gente vai falar um pouquinho, eu não quero que isso seja uma palestra, mas é importante a gente ter essa oportunidade de detalhar um pouquinho o que é isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a violência, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os desafios maternos nesse contexto, e por último a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso papel, sobre ser rede de salvação. Então vamos lá, né? Pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente considera que todo tipo de abuso, desrespeito, maltrato durante o parto, nas instituições de saúde, no puerpério, o puerpério significa próximo ao parto, então todo esse contexto que envolve a maternidade, existindo abusos, desrespeitos, maltratos, enfim, durante essa parte, é considerada como uma violência. E uma coisa que é muito importante a gente conversar é que o parto em si, o momento da concepção, enfim, né, do bebê, da saída do bebê, é algo natural. Então, todas as mulheres passam por mudanças durante toda a gestação, e o ideal
no lugar ideal, seria que numa gestação que não tem riscos, numa gestação que a mãe foi bem acompanhada, seja pela enfermeira, como vocês viram ali na minha foto, seja por um médico quando existe um risco maior para aquela gestante, esse acompanhamento em conjunto, o ideal era que esse processo fosse natural. O dito parto humanizado é quando os profissionais que estão sob vigilância, eles conseguem respeitar o processo natural. Então, vai evitar algumas condutas desnecessárias, vai evitar o aumento do risco, evidenciando esses procedimentos que são assim, desnecessários nesse contexto. E aí, um dado interessante para a gente perceber quão grande é essa vulnerabilidade é que existe uma pesquisa que falou que a violência obstétrica, que envolve tudo isso que a gente conversou, ela atinge cerca de 36% das gestantes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Esse número assusta um pouco, né? A gente percebe que todos nós aqui, então, digamos que de 10 pessoas, a cada 10 pessoas, de 3 a 4 pessoas que você conhece, pode já ter sofrido algum tipo de violência, algum tipo de maus tratos, e é importante a gente saber identificar. E é por isso que, rapidamente, o passador aqui está de 10 a 0 já para mim. Mas, só para a gente destrinchar um pouquinho sobre o que seria, né? Então, todo tipo de humilhação, constrangimento sobre sua raça, sobre sua cor, sobre a quantidade de filhos, sobre sua idade, sobre suas tentativas, sobre sua composição familiar, tudo isso envolve violência. Procedimentos indevidos, seja a conhecida episiotomia, que é um corte que é feito indevido da maneira correta, a Organização Mundial já deixou claro que isso não deve ser feito, sempre assim, de livra sem uma indicação correta, a manobra de Christelek, que é uma manobra que pressiona a barriga da mãe sem nenhuma necessidade, o processo de descida de bebê é natural, não é necessário. Escolher a posição, a mãe ela tem total liberdade, não é o profissional que vai escolher qual é a melhor posição de ter o bebê, inclusive porque nós somos diferentes, né? Então a nossa composição óssea, o nosso tamanho vai indicar, não existe uma mulher que não consiga parir. Então, daí já começa. Você é muito pequenininha, eu acho que você não vai conseguir. Não, o profissional não sabe disso até que o parto comece, até que aconteça essa evolução. Então, as mães e os pais, eles precisam entender que é necessária essa liberdade. O toque sem consentimento, então, rapidinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, por favor, licença, eu quero ver como é que está a evolução do seu bebê. A dificuldade e, às vezes, a impedição mesmo, eles impedem os profissionais envolvidos da mãe ter aquele momento do primeiro aleitamento, que é aquela hora de ouro, que a gente entende que essa hora de ouro ela vai criar diversos vínculos. O que é a hora de ouro? É quando o bebê sai, se ele nascer bem, chorando, coradinho, nenhum bebê nasce, viu, gente? Ele nasce bem roxinho, até porque ele não estava recebendo oxigênio pelo pulmão, ele recebia só pelo cordão. Então todos os bebês eles nascem roxinhos e o choro, o primeiro choro do bebê na verdade é a dor de respirar. Então quando ele respira, a primeira vez o ar entrando faz ele chorar, então deve ser uma dor importante, né? Ninguém lembra aqui dessa dor, mas ela existe. Então, esse momento da primeira hora que a mãe vai receber o bebê, vai ficar com ele pele a pele, é importante que o bebê fique perto do seio materno para que ele possa identificar que aquela mãe que acolheu, conversou com ele durante a gestação toda, é essa mesma mãe, com os mesmos batimentos cardíacos, ela que está acolhendo ele. E algumas necessidades e, enfim, algumas indicações indevidas de cesárea. E aí é uma coisa importante que, não sei se todos tiveram a oportunidade de olhar as caixinhas, né, que a gente responde lá. Camila, que é enfermeira obstétrica que faz parte aqui dessa comunidade, ela falou uma coisa muito importante, que a gente não pode confundir educação com ser bem acolhido. A gente não pode confundir educação, gentileza com a falta de violência. A gente pode falar de forma bondosa e está induzindo a mãe a sofrer um tipo de violência. Não chamar a mãe pelo nome, evidenciar uma visão que é sua e que não vai beneficiar a mãe. Então, a questão da cesárea é muito importante. Eu trouxe esses dados que os países aqui da América do Sul, o Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e o Equador, eles lideram o ranking dos países que mais indicam cesárea sem uma real necessidade.
que vocês passem por isso, mas se vocês quiserem, olhem um vídeo de como é uma cesárea. De fato é um procedimento, a gente não desconsidera a cesariana, obviamente, porque ela existe sua indicação, mas é uma intervenção cirúrgica. Então, a partir daí, a gente entende que os riscos que qualquer cirurgia causa, eles devem ser evitados. Então, se nós temos a composição, Deus nos criou para que possamos ter todo o processo do trabalho de parto, a gente deve evitar uma indicação sem uma real necessidade. Se o bebê está sofrendo, depois de um período longo, né? Até digo, trabalho de parto é um nome muito bom para ser dado, porque é de fato um grande trabalho, né? A gente entende que cada mãe tem seu tempo. Eu já vi mães de primeira viagem, gesta 1, como a gente chama, que estava em casa, sentiu suas dores, 3 horas depois, estava lá, já com o menino no colo. A gente fica assim, vamos até encostar assim, para ver se a gente pega um pouquinho dessa sorte. Mas tem mães que passam 15, 20, 22 horas, desde a primeira dor, até o processo em que a dilatação se completa, até o momento em que o bebê desce por completo, e algumas chegam a passar de 1 a 4 horas num período expulsivo ativo, que é o que a gente chama de partolândia. A mãe, ela está ali em outro mundo. Mães que já estiveram nesse momento, é verdade isso, existe essa partolândia, a gente está em outro mundo, né? O seu marido está ali do lado, você vai conseguir, eu quero uma cesárea. É essa a realidade. Não, mas você botou no plano de parto que no período expulsivo não ia fazer cesárea, mas eu quero agora. E aí existe toda essa preocupação. E é um dado sério que o Brasil, no mundo, gente, é o segundo país que mais indica cesárea. Então, plano de saúde ou SUS, isso não importa. É um dado no Brasil inteiro. Existe uma indicação gigante de cesárea. Eu posso dizer isso porque nessas últimas semanas eu olhei o protocolo, né? Assim, a lista de partos que teve em uma das maternidades que eu trabalho, que é uma maternidade de baixo risco. E eu fiquei realmente impressionada. No mês de julho, houveram lá nesse local, que é lá em São Lourenço, uma quantidade de 82 partos normais e 35 intervenções cirúrgicas pela cesariana. É quase a metade para um local em que existe uma proposta de um parto de baixo risco. Então, é importante a gente perceber que a cesárea, ela tem um teor de violência quando ela não é bem indicada. Então, a gente vai entender um pouquinho como a gente pode evitar esse tipo de violência já já. E é esse texto que está na nossa revista, que é de uma enfermeira obstétrica, doutora, que ela fala que quando a mulher é privada de orientações durante o acompanhamento gestacional, ela pode estar suscetível a não indicar esses sinais de violência. Então é por isso que é importante que a mulher que está em trabalho de parto, ela possa conhecer seus direitos e também que o profissional de saúde envolvido nesse cuidado, eles consigam entender qual a sua obrigação ética e qual o seu papel em explicar a finalidade de cada intervenção. Se existe a necessidade de alguma intervenção, ótimo, mas ela precisa ser explicada, consentida e acordada dentro daquele contexto que a mãe está inserida. E aí entra esses 2 pontos. A diferença entre o protagonismo e a autonomia da mulher contra o desrespeito e a desinformação. Como é que a gente pode mudar essa realidade, né? Então, de forma mais prática. Primeiro ponto, planejamento familiar. Essa é uma fase da vida que a maioria passa, alguns decidem não ter filhos, mas aqueles que decidem ter filhos, é um momento importante, é um momento que a gente precisa saber quais são as nossas limitações financeiras, estruturais, psicológicas, emocionais, para que o planejamento possa ser realizado da forma correta. A revista, ela traz um dado que eu não sabia, não sei qual é a fonte dessa informação, mas ela diz que a cada ano que um pai e uma mãe não têm um filho, aumenta cerca de 10% dos seus gastos. Então, a cada um ano que a gente decide não ter filhos, os gastos vão aumentando. O que significa? Que o planejamento precisa existir. Que uma hora ou outra os gastos vão ser tão grandes que o filho nunca vai chegar. Ou a gente acaba colocando a culpa na falta de dinheiro, na falta de tempo, e esse planejamento não existe. Dentro desse planejamento, a gente coloca agora, a partir da concepção, da gestação em si,
é o plano de parto. O que é o plano de parto? É o momento em que a gente vai adquirir conhecimentos e a gente vai decidir tomar as nossas escolhas do que nós queremos ou não dentro do nosso contexto. Então, supomos, Nicole, quando você estiver grávida e começar a ter as primeiras dores, o que é que você precisa saber para identificar que é importante ir para uma maternidade? Quais são esses sinais? Nicole, quando chegar esse momento de realmente, chegou o momento de ir para o hospital, qual é o hospital que você deseja? Então, são algumas informações que é necessário, e aí eu já vou trazendo um outro ponto que a gente vai falar, é que a família, nós, comunidade, precisamos instruir essas mães. Olha, você já identificou quais são os sinais que o seu corpo vai mudar? O que é que você precisa fazer? Quais são os conhecimentos que você precisa adquirir para que essa violência não se instaure? Então, o plano de parto, ele é um documento, inclusive ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que todo esse processo ele seja escolhido num momento calmo, tirando aquele momento da partalândia que a gente falou. Então, quando a mãe e o pai estão dentro de um contexto de acolhimento com um profissional adequado, eles vão. Nesse momento, a gente vai escolher realmente uma intervenção cirúrgica. Nesse momento, a gente quer que não coloque hormônio. Nesse momento, eu quero que a mãe esteja com sua doula e quero que esteja com meu marido. Mas se acontecer isso, eu vou botar meu marido para fora e quero que minha mãe esteja aqui. Então, isso tudo é acordado e pode ser protocolado no hospital que você vai escolher ter o bebê. Então, isso aí é algo importante. Visitar o local. Qual é a cor da cadeira do lugar onde eu vou ter o meu bebê? Será que lá é limpinho? Será que lá tem pessoas que vão me acolher? Como é o local? Visite o local. Tenha esse momento de se identificar com aquele local, identificar quais são os meios, as ferramentas que aquele local tem para ser de acordo com a sua expectativa e nesse momento protocolar esse plano de parto, entregar para o local devido dentro daquele hospital para que esse plano de parto possa ser alcançado. E aí, o último ponto sobre como mudar essa realidade é escolher o seu acompanhante. Esse acompanhante, ele não é só a pessoa que vai estar do lado da mãe no momento em que ela vai estar passando por todo esse momento. É a pessoa que vai estar com a mãe desde o momento em que ela decidiu ser mãe, desde o momento em que ela escolheu permitir ter a possibilidade de ter um bebê. Existe uma lei federal, que é a 11.108, lá de 2005, que ela estabelece a necessidade de ter um acompanhante. Esse acompanhante vai ficar no pré, durante e o pós-parto. Mas esse acompanhante, se ele não estiver consciente de todas as alterações que acontecem ali do trabalho de parto, de que adianta ele estar ali? Ele precisa ser aquela ponte de segurança, aquele foco de segurança, para que a mãe, apesar de todas as fragilidades e vulnerabilidades, possa ter alguém que ela possa confiar. E aí uma coisa importante é que o papel da doula, que é uma pessoa que não tem um papel de intervenção técnica, é uma pessoa que está ali como apoio emocional, de bem-estar, uma pessoa que vai dar o apoio, que vai fazer aquela massagem, enfim, é o papel. Essa doula, ela é configurada não como acompanhante. Então você pode ter sua doula e pode ter um acompanhante. E o seu acompanhante pode ser até doula também, mas as duas coisas são garantidas por lei também. E aí agora a gente vai sobre o segundo ponto, sobre os desafios da maternidade. O fato é que eu posso estar falando aqui tudo muito bonito, né? Mas a realidade é essa. A gente planeja uma linha reta. Não, eu vou no meu primeiro mês de gestação, eu vou conhecer a pessoa que vai fazer meu pré-natal, vou conhecer o médico ou a enfermeira obstétrica que vai me acompanhar. E aí meu foco é ter aquele parto lindo, tudo perfeito. Mas, gente, mães, eu não sou mãe ainda, tá, gente? Mas a realidade é outra, não é verdade? A gente sabe que os desafios que envolvem a maternidade, desde o pré, durante e o pós, são várias, gigantes, porque existem muitas mudanças. A realidade é isso aqui: a gente vai descer, vai cair no fogo, arame farpado, aranha, a pedra caindo na cabeça, porque existem mudanças, né? Eu trouxe 4 mudanças aqui importantes. As primeiras, as alterações hormonais, né? A gente está envolta, as mães estão envoltas de uma sobrecarga gigante de hormônios. Quem aqui tem TPM sabe que não é uma coisa muito boa, mas imagine 50 vezes mais a quantidade de hormônio que é recebida para que a mãe tenha
a capacidade de gerar uma vida e passar pelo momento do parto. Então as alterações hormonais são gigantes. Existem também as mudanças físicas, né? A mãe, ela vai ficar mais flácida, as articulações maternas, elas precisam ser mais lubrificadas para que o bebê consiga passar. Então ela vai ficar mais inchada, vai ficar com um peso maior. Gente, a barriga pesa, né? Então ela vai sentir dor na coluna, a mama não vai ser a mesma coisa, o cabelo não vai ser a mesma coisa, a pele vai mudar. Então isso tudo fragiliza a mãe, ela talvez não se identifique mais no seu corpo, mas ela precisa estar feliz. Não, você é mãe. Não, gente, ela está sofrendo, ela não está se identificando. Então é preciso entender essa dificuldade. Existem também as mudanças sociais e familiares, né? A gente percebe que a mãe, ela vai ter que ter um outro foco, ela vai ter que se dedicar em um foco diferente do que talvez ela se dedicasse antes. Então isso tudo fragiliza e faz com que ela perceba talvez que ela está fazendo um papel diferente do que ela era acostumada a fazer, se anula de alguma forma, a composição familiar precisa mudar, e também a parte espiritual e psicológica, né? E aí, por isso eu queria trazer essa questão de vulnerabilidade. Existe talvez esse abandono do papel, em alguns momentos, dentro dessa fragilidade, quando a família não se envolve, né, nesse contexto, existe uma questão de um desprezo, de um escanteamento, talvez, não existe uma comunidade que acolha, uma rede de apoio que faça essa diferença. Os problemas de saúde, todos eles se transformam em vulnerabilidade. E sobre a vulnerabilidade, sobre a questão psicológica, eu queria trazer rapidamente alguns sinais de depressão. A mãe está no auge do pensamento de felicidade em ter seu bebê, mas a depressão, ela acontece, e acontece muito. E quais são os sinais que nós, família, amigos, amigas, podem fazer para identificar? Uma perda ou um excesso de apetite, uma irritabilidade intensa. Toda mãe é um pouquinho irritada, né? Porque, enfim, está num contexto de sem dormir bem, mas uma irritabilidade sem um motivo específico, uma dificuldade para criar o vínculo afetivo com o bebê. A gente espera que a mãe crie esse vínculo, mas ela fica um pouco mais afastada, prefere que outra pessoa coloque para dormir, ou não faz questão desse momento. Uma tristeza intensa, um choro excessivo, sem uma causa específica. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa cuidar dessa mãe, que essas alterações, de alguma forma, estão fazendo a diferença para ruim para elas. E aí, lá em Ciência do Bom Viver, na página 231, fala o seguinte, que as necessidades físicas da mãe não podem ser negligenciadas de modo algum, pois delas dependem duas vidas. Tanto seus desejos devem ser bondosamente considerados e as suas necessidades precisam ser supridas generosamente. Então é nosso papel, né? Identificar esses pontos de vulnerabilidade para que essas necessidades sejam alcançadas. Então, como é que a gente pode fazer isso de forma prática, né? Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é a violência. A gente passaria tranquilamente aqui a semana inteira falando sobre isso, mas de forma pontual. E que bom que a igreja vai fornecer esse material para que vocês continuem se informando. Entendemos as fragilidades, os desafios da mãe e como agora nós podemos ser diferentes, né? Como a gente até começou a falar na escola sabatina, como ser luz, como é que a gente pode ser notado na vida de uma mãe que está passando por esse processo. Então, qual é o nosso papel em relação às mães que estão ao nosso redor, como igreja, comunidade? Primeiro ponto, existe dentro da proposta do Quebrando Silêncio, na questão da denúncia. Então, existem esses dois números, que são a Central de Atendimento à Mulher, que é o número 180, que pode ser usado para qualquer tipo de violência, inclusive a violência obstétrica, e também a Disque Saúde, que é um telefone oficial que entra em contato com os órgãos responsáveis de fiscalização da área da saúde. Então, até 3 anos dos atos acontecidos para uma pessoa que você conhece ou alguém da sua família próxima, até 3 anos da concepção do ato em si, esses atos em si, eles podem ser denunciados. E judicialmente, até 3 anos, os danos morais, psicológicos, físicos e emocionais, eles podem ser denunciados e colocados em juízo. Então, é importante a gente entender isso. Mas, além da denúncia, né, a gente precisa proteger essas mães. A gente precisa prevenir que isso aconteça. Então, o parto, ele, de fato, não é um nascimento só do bebê.
O parto ele é o nascimento de uma família que esperou, algumas com uma dificuldade gigante para alcançar esse momento. E aqui inclui, inclusive, as famílias que são formadas através da adoção, porque o puerpério é do parto. Mas quando a gente adota uma criança, a gente também precisa vivenciar mudanças diversas. Não nesse foco do parto, mas sim a gente precisa acolher essas mães também. E a partir desse nascimento dessa família, dessa mãe com suas vulnerabilidades, é que a gente precisa cuidar e representar o amor de Cristo na vida delas também. Então, maneiras práticas, né? A gente deve mostrar empatia. Daí ela falou aqui, quando terminou a dinâmica dela, disse, pronto, acabou, né? O sermão já foi. A empatia, ela é muito importante. A gente realmente precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Não é chegar lá, nossa, e é diferente de simpatia, é diferente de compaixão, né? Ai, que pena que você está passando por isso. Não. O que eu posso fazer por você? Eu estou entendendo que Nicole está passando por uma dificuldade, o bebê nasceu antes da hora, o bebê está internado na UTI. O que é que ela está precisando? O que é que eu preciso? Me colocando no lugar dela, o que é que ela precisa? Quais são as suas necessidades? Não compare. Não é porque um parto aconteceu de forma linda, sem nenhuma intercorrência, 2 dias depois o bebê recebeu alta, que essa mãe também não vai ter umas dificuldades. E não é porque uma mãe que está passando por um problema evidentemente grande, como um internamento na UTI e o seu bebê, que ela também não vai ter outros tipos de dificuldade. Então, não é nosso papel julgar a dificuldade que cada mãe vai ter. Nosso papel não é comparar. O nosso papel é se colocar no lugar daquela pessoa. É a história do vestido azul e preto ou branco e dourado. Cada um enxerga o problema de uma forma diferente. E a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para acolher. Outra coisa, apoiar nas tarefas domésticas. Nicole, tu teve bebê, né? Então, tá precisando de alguém aí para varrer a casa? Eu vou lá, vou te ajudar. Quer que eu faça uma comidinha, um arroz, um feijão para passar a semana toda só para tudo descongelar? Quer? Venha. A ajuda básica dessas necessidades, ela com certeza vai aliviar aquele fardo daquela família, daquela mãe. Respeitar, com certeza, o respeito ele envolve a empatia, ele envolve o reconhecer daquelas fragilidades, então o respeito é importante. E aí, o ponto principal que eu acho aqui do Quebrando Silêncio, que é ser fonte de informação. Talvez a gente esteja falando aqui várias coisas e você, mas nada do que você falou se enquadra comigo, mas se enquadra com alguém que você conhece. Talvez essa revista aqui, por exemplo, de gravidez na adolescência, talvez não se enquadre com sua família, mas se enquadre talvez com alguém que está perto de você. Então, o que é que eu posso fazer? Olha, João, eu soube que tua filha engravidou, olha, conte comigo. Eu trouxe esse livreto. Ou então, eu tô vendo que ela tá namorando, que ela tá ali naquele contexto. Existe uma revista que fala um pouquinho sobre os riscos da gravidez na adolescência, para que ela possa se prevenir. Então, o que é que nós precisamos fazer dentro desse contexto? Ser fonte de informação. A gente precisa dizer, olha, a gente passou ali 30 minutinhos conversando sobre as variações do parto, tudo que envolve o parto, e eu achei que você precisa ouvir algumas coisas. Você já procurou uma enfermeira obstétrica? Você já fez seu plano de parto? Você sabe o que é isso? Então, ser fonte de informação. Por quê? Porque nós precisamos suprir essas necessidades. E agora a gente já está finalizando. Porque a gente precisa suprir as necessidades dessas mães? Porque a gente precisa entender e refletir que Deus faria exatamente isso. Ele veio aqui a essa terra, ele teve o cuidado de amar a cada um dentro das suas particularidades, dentro de todas as suas dificuldades. E nós precisamos fazer isso. E Deus ele considera as mães de uma forma muito sublime, como a gente viu lá naquele primeiro texto. O poder da mãe se compara ao poder de Deus. Então, dentro desse contexto de enxergar o papel de Deus e na vida de cada mãe, existia um momento, e aí eu vou colocar aqui essa foto que eu achei linda, que é um momento que eu queria que vocês abrissem a Bíblia junto comigo, lá em Marcos 10, 13 e 16.
no título da minha Bíblia, fala sobre Jesus abençoa as crianças. E aí a gente vai entender essa mensagem subliminar aí. Todos acharam? Vamos lá. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Gente, a gente sempre usa esse texto para falar sobre como Deus ama as criancinhas, como delas é o reino dos céus e como nós precisamos ser como crianças. Mas o nosso foco agora, e eu quero que vocês tenham esse olhar empático, é de um costume que existia na época. As mães, aquelas famílias, elas tinham o costume de encontrar e levar os seus filhos até os mestres, aquelas pessoas que eram, dentro daquele contexto, mestres e pessoas que iriam abençoar, para um contexto de transformação de vida daquelas crianças. Nessa visão empática que a gente precisa ter, é que a gente agora vai enxergar a dificuldade daquela mãe em sair de onde ela está, da cidade onde ela estivesse, para encontrar Jesus. Mas ela não estava ali só para encontrar Jesus, ela estava ali para entregar seus filhos para que ele pudesse estender suas mãos e os abençoar. Então, nesse contexto, Deus enxergou a dificuldade daquela mãe, ele enxergou o poder que ela teria em abençoar o seu filho, e enxergou naquelas mães uma oportunidade de transformar elas em bênçãos para os seus filhos. Então ele dizia: não, deixai vir as minhas crianças. Mas quem é que está trazendo as crianças? É a família? É aquela mãe? Então, qual é o nosso olhar? É esse olhar de Cristo. A gente precisa tirar as dificuldades, os empecilhos que existem para que aquela mãe possa vivenciar uma experiência completa dentro da sua maternidade e um encontro verdadeiro com Cristo também. Então, lá em Refletindo a Cristo, página 187, Ellen White, uma escritora da nossa igreja, ela fala que o dia do Senhor revelará o quanto o mundo deve às mães piedosas pela formação de homens que se tornaram resolutos defensores da verdade e da reforma. Homens que foram corajosos para fazer e ousar, que permaneceram inabaláveis em meio a provas e tentações. Homens que escolheram os elevados, santos interesses da verdade e da glória de Deus. A mãe que trazia suas crianças até perto de Cristo, nesse contexto, elas queriam transformar seus filhos nisso, em homens corajosos, ousados, que poderiam fazer a diferença na vida de muitos. Então, esse é o ponto principal do que Deus espera de nós, que a gente possa proporcionar esse encontro. Então, essa forma sublime de amor que é o cuidado materno, ele precisa ser exaltado, ele precisa ser evidenciado. Algumas vezes a gente sabe que vai trazer expectativas ruins, quebras de expectativas, fragilidades, incertezas, mas precisamos acolher e precisamos trazer na vida dessas mães a certeza desse amor que elas podem ter através de Cristo, que podemos ser essa ferramenta de mostrar esse amor. Então, a missão que a mãe recebe, ela é grande e nobre, mas é importante a gente lembrar que elas não estão sozinhas. Então, lá em Isaías 49:15, Deus fala, que pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, será possível que uma mãe, depois de passar 9, 8 meses, ou às vezes umas menos, quando o filho nasce um pouco antes, será que uma mãe pode esquecer desse filho, pode deixar de amá-lo? Mas dentro dessa impossibilidade, dessa dificuldade de uma mãe esquecer do seu filho, ele complementa: mas ainda que isto aconteça, que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que promete que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, mesmo que você é filho, de alguma forma não tem sua mãe ou sua mãe não esteve com você, Deus, ele não se esquece de ti. E ele permanece ao nosso lado. E ele nos exalta, ele nos convida a sermos a lembrança na vida de cada um
em especial hoje das mães, de que Ele também não esquece de cada uma delas. Então, mãe, o primeiro apelo vai ser para você. Na Bíblia a gente encontra vários exemplos, né? De mães, como a gente já falou aqui em Marcos 10, 13 e 16, de mães que levaram seus filhos até Deus, até Jesus, naquele contexto. A gente poderia aqui passar a manhã toda também falando sobre exemplos de mãe. Algumas, Joquebede, naquele contexto como escrava, ela conseguiu colocar Moisés em um contexto de vulnerabilidade, mas que ela trouxe para si a responsabilidade de continuar conduzindo ele aos pés de Cristo, mesmo no contexto pagão. Moisés foi esse líder do povo de Deus. A gente poderia trazer o exemplo aqui de Ana, uma mãe estéril, que pediu a Deus para que ele pudesse dar a bênção dela conceber o filho. E o que é que ela fez com essa preciosidade? Dedicou plenamente aos pés de Deus. E Samuel foi sim esse profeta maravilhoso que a gente conhece na Bíblia. Mas eu queria mães, futuras mães, pessoas que estão planejando. Eu quero exaltar vocês hoje, fazer esse apelo, para que nós possamos ser essa galeria da fé. Que vocês que estão nesse planejamento, vocês hoje mães, que estão agora grávidas, temos umas aqui, que vocês possam aceitar esse chamado de Deus para serem bênçãos na vida dos seus filhos. Esse Deus que não esquece de ti, que entende as fragilidades que você vive, Ele te ama e Ele quer dizer isso para você hoje. Vamos terminar essa garganta para vencer. E o último apelo é para nós. Pessoas que vivem perto de mães, pessoas que conhecem pessoas, a partir agora da informação que talvez tenham sofrido com esse tipo de violência, para sermos bênção. A gente precisa ser notado, nós precisamos ser luz. E Deus nos convida hoje para sermos essa fonte de informação. E aí, já dando uma dica, lá na frente, na recepção, quando a gente sair, vocês vão receber essas revistas. Vocês vão receber a revista Teen, a revista Infantil e a revista de Adulto. Não guardem essa revista para si. Utilizem como fonte de informação e divulguem para as pessoas que vocês sabem que precisam desse acolhimento. Essas mães, elas precisam entender que nós somos pessoas que se importam com elas. E quando a gente enxerga isso, o nosso papel, a gente está fazendo exatamente o que Deus espera de nós. Então, precisamos escolher ser esse agente de bênçãos. E eu queria convidar vocês a se colocar de pé, junto comigo, para juntos orarmos a Deus, para que esse chamado que nos foi confiado hoje, seja para você mãe, seja para você membro dessa comunidade, que possamos aceitar. E não só aceitar de boca para fora, mas que a gente possa agir de acordo com esse conhecimento que nós recebemos hoje. Oremos. Bondoso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão cuidadoso conosco que entende o mais íntimo das nossas fragilidades. O Senhor entende que cada um aqui precisa vivenciar uma experiência completa contigo. Seja cada mãe, seja cada irmão, cada filho. E o Senhor, Pai, nos convida hoje, independente de quem nós somos hoje, a sermos agentes de transformação. O Senhor deseja, Pai, que assim como várias mulheres da Galeria da Fé, cada mãe aqui possa vivenciar uma experiência tão completa contigo, que um dia no céu elas vão dizer, Jesus vai dizer que foram elas que trouxeram seus filhos aos seus pés. Te pedimos, Senhor, que a partir desse conhecimento que adquirimos aqui, que possamos ser fonte de luz, possamos ser notados, possamos ter uma visão empática sobre tantas fragilidades que ouvimos e que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos ofertou, que é oferecer uma vida em abundância, uma proteção a quem gera essa vida, e que possamos todos juntos, conhecendo essa verdade, libertar a vida de tantas outras. Te pedimos, Senhor, que o Senhor conduza cada um aqui para os seus lares e que possamos continuar em Tua presença onde quer que formos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.